pessoal, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, é uma honra ter recebido esse convite para compartilhar um pouquinho a respeito do meu chamado, dando meu testemunho de como eu me tornei um mestre na palavra. Eu me converti com 17 anos de idade e eu nunca fui uma pessoa muito de ler. No colégio nunca tirei boas notas, nunca gostei de ler livros. Eu acho que o único livro que eu li até os 16 anos de idade foi Tubarão. Foi um romance que eu consegui ler do início ao fim. Mas eu não era muito de leitura. Então, no primeiro ano de conversão, eu apenas aprendi João 3,16. E eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei. E eu não sabia o endereço desse aí. Então, durante um ano, era a única coisa que eu sabia da Bíblia e eu usava isso para evangelizar as pessoas. Mas então, um ano depois da minha conversão, eu morava nos Estados Unidos na época, um profeta veio à nossa igreja e numa das noites que ele estava profetizando, ele me chamou e disse que o Senhor queria me usar para ensinar a palavra e que onde outros homens entendiam a Bíblia com a mente, eu entenderia a Bíblia com o coração e que eu deveria ler a Bíblia de joelhos. Inicialmente eu entendi aquilo como uma direção literal. Então comecei a ler a Bíblia de joelhos, mas depois de algumas tentativas, ficar 1, 2 horas de joelhos é cansativo. Foi quando eu entendi que ele não estava falando literalmente. O que ele estava dizendo é que eu deveria ler a Bíblia e orar, que deveria ser uma leitura das Escrituras com a oração. Foi assim que eu comecei meu devocional, separando todo o tempo que eu tinha livre para orar e também para ler a palavra de Deus. Então, essas duas práticas passaram a andar juntas na minha vida. Mas, como eu disse, não tinha prática de leitura. Então, para conhecer a Bíblia, eu achava que eu tinha que ler outros livros. Então, a primeira vez que eu entrei numa livraria evangélica, quando eu vi todos aqueles livros, eu me assustei e disse, meu Deus, será que eu vou ter que ler tudo isso para poder entender a Bíblia? Foi quando me foi explicado que não, que eu precisava era ler a Bíblia, me familiarizar com a Bíblia e que esses outros livros eram apenas livros para ajudar. E de fato, alguns livros eu descobri que foram de grande ajuda. Por exemplo, dicionário bíblico, livros sobre teologia sistemática, livros sobre história da igreja. Então eu fui colecionando esses livros de ajuda para eu conhecer melhor a Bíblia. Inclusive tem alguns que eu tenho aqui hoje que no final eu vou estar apresentando para vocês como sugestão para aqueles que sentem que têm o mesmo chamado de ensino. Vim para o Brasil e aqui no Brasil eu comecei então a me dedicar à leitura da palavra e à oração e a me familiarizar com a Bíblia. Uma madrugada, até hoje eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu só sei que um anjo apareceu do lado da minha cama, com um pequeno livro, e ele colocou este livro na minha mão e disse, come. Bem, logo depois de eu ter comido o livro, eu voltei a dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu espontaneamente me levantei e fui para uma caixinha que a Lady tinha, onde ela guardava os brincos dela e todas as bijuterias dela, procurando alguma coisa. Eu estava fazendo aquilo espontaneamente, sem realmente prestar atenção. Ela acordou e disse, por que está mexendo nas minhas coisas? Eu disse, olha, não sei bem por quê. E foi quando eu achei, no meio das coisas dela, achei uma pequena Bíblia, um chaveiro, com uma bíbliazinha ligada a ele. E quando eu vi aquilo, imediatamente eu senti o Espírito Santo falando no meu coração que a chave para eu conhecer as Escrituras seria a revelação. Não era apenas o estudo bíblico, usando o meu entendimento, a minha inteligência, a minha capacidade de estudo. Não, eu teria que ler a Bíblia confiando no Espírito Santo para ser aquele que me ensinasse. Então, eu passei então a orar, a ler a Bíblia e a pedir ao Espírito Santo para me ensinar as suas verdades.
E assim eu fui crescendo em conhecimento da palavra de Deus. E a partir de então eu tenho procurado agora não apenas ensinar, mas também equipar e treinar outros para ensinarem. E eu creio que este é meu ministério, é preparar uma geração para ensinar a palavra de Deus e para conhecer a palavra de Deus. Então vamos para aquilo que é mais interessante. Dado o meu testemunho, no início eu esqueci de dizer, meu nome é Wilson Castro, eu sou da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre e muito amigo do apóstolo Levi, para quem eu mando o meu abraço. Mas vamos para alguns livros, algumas sugestões que eu tenho de leitura para quem quer se aprofundar na palavra e ensinar a palavra de Deus. Primeiro, eu tenho este livro aqui do Miles Perlman, a editora Vida, e o livro se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse livro é um livro de teologia sistemática, mas apresentado de uma forma muito simples de entender. Maravilhoso. Recomendo. Outro livro do mesmo autor, Miles Perlman, também da editora Vida, é Através da Bíblia, livro por livro. Aqui ele apresenta cada livro da Bíblia, te dando um background de quem escreveu, por que escreveu, em que época escreveu, e ele vai então desenvolvendo cada livro da Bíblia, te dando um insight a respeito de cada um dos livros. É pequenininho, mas muito rico em conteúdo para quem quer conhecer cada livro da Bíblia. Outra sugestão que eu dou para vocês é a história da igreja. É um must, é necessário a gente conhecer a história da igreja, porque é a nossa história. É o livro História da Igreja Cristã, de Jesse Lyman Hobart, também da editora Vida. Recomendo muito este livro para conhecer a história da igreja. Depois tem este, que é a continuação da história da igreja, só que a história da igreja do século XX, escrito por John Walker, da editora Atos. Aqui nós vamos ter a história dos avivamentos que houve no século XX, desde o avivamento da Rua Azusa até o avivamento de Pensacola. Então, muito valioso este livro aqui, recomendo para quem quer conhecer melhor a sua história. Daí nós temos aqui um dicionário bíblico, chamado Dicionário Bíblico Universal, do Buckland, também da editora Vida. É conciso, não é muito grande, fácil de carregar e tem todas as palavras mais importantes quando a gente precisa pesquisar. Em termos de Bíblia, eu recomendo a Bíblia Shed, que é uma Bíblia com comentários no rodapé, uma Bíblia anotada. Esses comentários são maravilhosos. Então tu vai lendo a Bíblia e dando uma olhada nesses mini comentários no rodapé e tira um monte de dúvida e ajuda a gente realmente a se familiarizar com cada livro da Bíblia. Muito bom, recomendo da SBB. Daí nós temos este aqui, que é da NVI, e é chamado A Bíblia em Ordem Cronológica. Agora, essa Bíblia é valiosíssima porque os autores, eles pegaram ela e colocaram ela na ordem que os eventos aconteceram na história. Simplesmente pegaram a Bíblia, desmembraram ela e colocaram todos os livros na ordem em que a história acontece. Então, ajuda muito a gente entender melhor, desde Gênesis a Apocalipse, os acontecimentos históricos, os eventos, na ordem em que aconteceram. Inclusive, os livros proféticos são colocados no lugar apropriado na história, e os livros poéticos também. Então, a Bíblia fica muito mais clara, podendo lê-la na ordem cronológica em que os eventos aconteceram. Depois nós temos essa Bíblia aqui da Assembleia de Deus, é do CPAD, a palavra-chave. Essa Bíblia, ela contém palavras hebraicas e gregas e seus significados. Então, na medida que tu vai lendo, as palavras mais importantes são sublinhadas e numeradas. Então, quando tu vai para o final da Bíblia, no final da Bíblia, tu tens, então, a palavra que foi numerada, tu vai para aquele número, ali tem a palavra original, ou no hebraico, ou no grego, e o seu significado.
Então torna o texto muito mais rico e muito mais compreensível. Por último, nós temos essa interlinear do Novo Testamento, grego-português, onde tu tem o texto no seu formato original, no grego, e logo abaixo uma tradução literal de cada palavra. Então tu pode ler a Bíblia realmente de uma forma onde tu vais saber exatamente o que foi dito no original. Então esta Bíblia, junto com a palavras-chave, junto com o Shed, dá para fazer estudos maravilhosos das Escrituras. Então, minha gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Depois eu vou mandar uma lista destes livros que eu acabo de comentar para quem tiver interesse. E é isso aí. Eu espero que vocês aproveitem e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Até logo.